Lei 11.445 de 2007. Paramos no artigo 24. Em caso de gestão associada ou prestação regionalizada dos serviços, os titulares poderão adotar os mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos da regulação em toda a área de abrangência da associação ou da prestação. Artigo 25. Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão fornecer à entidade reguladora todos os dados e informações necessários para o desempenho de suas atividades, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais. Parágrafo 1. Incluem-se, entre os dados e informações a que se refere o caput deste artigo, aquelas produzidas por empresas ou profissionais contratados para executar serviços ou fornecer materiais e equipamentos específicos. Parágrafo 2. Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico a interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a correta administração de subsídios. Artigo 25-A. A ANA instituirá normas de referência para a regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico por seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras, observada a legislação federal pertinente. Artigo 26. Deverá ser assegurado publicidade aos relatórios, estudos, decisões e instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, bem como aos direitos e deveres dos usuários e prestadores a eles, podendo ter acesso qualquer do povo, independentemente da existência de interesse direto. Parágrafo 1. Excluem-se do disposto no caput deste artigo os documentos considerados sigilosos em razão de interesse público relevante mediante prévia e motivada decisão. Parágrafo 2. A publicidade a que se refere o caput deste artigo deverá se efetivar preferencialmente por meio de sítio mantido na rede mundial de computadores, a internet. Artigo 27. É assegurado aos usuários de serviços públicos de saneamento básico, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais, inciso 1, amplo acesso a informações sobre os serviços prestados, inciso 2, prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos, inciso 3, acesso a manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, elaborado pelo prestador e aprovado pela respectiva entidade de regulação. Inciso 4. Acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. O artigo 28 foi vetado. Capítulo 6. Dos aspectos econômicos e sociais. Estou caçando aqui o artigo 29, nesse tanto de artigo riscado. Artigo 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços e, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções, vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário nos seguintes serviços. Inciso 1. De abastecimento de água e esgotamento sanitário, na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos, conjuntamente. Inciso 2. De limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos conforme o regime de prestação do serviço ou das suas atividades. E, inciso 3, de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas na forma de tributos, inclusive taxas ou tarifas e outros preços públicos em conformidade com o regime de prestação do serviço ou das leis ou das suas atividades. Parágrafo 1. Observado o disposto nos incisos 1 a 3 do caput deste artigo, a instituição das tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico,
observará as seguintes diretrizes. Inciso 1. Prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública. Inciso 2. Ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda dos serviços. Inciso 3. Geração dos recursos necessários para a realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço. Inciso 4. Inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos. Inciso 5. Recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço em regime de eficiência. Inciso 6. Remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços. Inciso 7. Estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços. Inciso 8. Incentivo à eficiência dos prestadores de serviços. Parágrafo 2. Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários que não tenham capacidade de pagamento suficiente para cobrir o custo integral dos serviços. Parágrafo 3. As novas edificações condominiais adotarão padrões de sustentabilidade ambiental que incluam, entre outros procedimentos, a medição individualizada do consumo hídrico por unidade imobiliária. Parágrafo 4. Na hipótese de prestação do serviço sob regime de concessão, as tarifas e preços públicos serão arrecadados pelo prestador diretamente do usuário e essa arrecadação será facultativa em caso de taxas. Parágrafo 5. Os prédios, edifícios e condomínios que foram construídos sem a individualização da medição até a entrada em vigor da Lei 13.312, de 12 de julho de 2016, ou em que a individualização for inviável pela onerosidade ou por razão técnica, poderão instrumentalizar contratos especiais com os prestadores de serviços, nos quais serão estabelecidos as responsabilidades, os critérios de rateio e a forma de cobrança. Artigo 30. Observado o disposto no artigo 29 desta lei, a estrutura de remuneração e de cobrança dos serviços públicos de saneamento básico considerará os seguintes fatores. Inciso 1. Categoria de usuários distribuídas por faixas e quantidades crescentes de utilização ou de consumo. Inciso 2. Padrões de uso ou de qualidade requeridos. Inciso 3. Qualidade mínima de consumo ou de utilização do serviço visando a garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente. Inciso 4. Custo mínimo necessário para a disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas. Inciso 5. Ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços em períodos distintos. E, inciso 6. Capacidade de pagamento dos consumidores. Artigo 31. Os subsídios destinados ao atendimento de usuários determinados de baixa renda serão, dependendo da origem dos recursos, o inciso 1 foi revogado. Inciso 2. Tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando decorrerem de alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenções. E, inciso 3, internos a cada titular ou entre titulares nas hipóteses de prestação regionalizada. O artigo 32, 33 e 34 foram vetados. Deixa eu procurar o 35. Artigo 35. As taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos considerarão a destinação adequada dos resíduos coletados e o nível de renda da população da área atendida de forma isolada ou combinada, e poderão ainda considerar. O inciso 1 foi revogado. Inciso 2. As características dos lotes e as áreas que podem ser neles edificadas. Inciso 3. O peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio. Inciso 4. O consumo de água e, inciso 5, a frequência de coleta. Parágrafo 1. Na hipótese de prestação de serviço sob regime de delegação
a cobrança de taxa ou tarifas poderá ser realizada na fatura de consumo de outros serviços públicos com a anuência da prestadora do serviço. Parágrafo 2. A não proposição de instrumentos de cobrança pelo titular do serviço nos termos deste artigo, no prazo de 12 meses de vigência desta lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento pelo titular de serviço do disposto no artigo 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, observadas as penalidades constantes da referida legislação, no caso de eventual descumprimento. Parágrafo 3. Na hipótese de prestação sob regime de delegação, o titular do serviço deverá obrigatoriamente demonstrar a sustentabilidade econômico-financeira da prestação dos serviços ao longo dos estudos que subsidiaram a contratação desses serviços e deverá comprovar no respectivo processo administrativo a existência de recursos suficientes para o pagamento dos valores incorridos na delegação, por meio da demonstração de fluxo histórico e projeção futura de recursos. Artigo 36. A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção de água de chuva, bem como poderá considerar: inciso 1, o nível de renda da população da área atendida. Inciso 2, as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas. Artigo 37. Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais. Artigo 38. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser: inciso 1, periódicas, observando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado. Inciso 2, extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro. Parágrafo 1. As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos serviços. Parágrafo 2. Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços. Inciso 3. Parágrafo 3. Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores de outras empresas do setor. Parágrafo 4. A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviços a repassar aos usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente e por ele não administrados nos termos da Lei 8987, de 13 de fevereiro de 95. Artigo 39. As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de 30 dias com relação à sua aplicação. Parágrafo único. A fatura a ser entregue ao usuário final deverá obedecer a modelo estabelecido pela entidade reguladora, que definirá os itens e custos que deverão estar explicitados. Artigo 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses: inciso 1, situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens. Inciso 2, necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas, respeitados os padrões de qualidade e continuidade estabelecidos pela regulação do serviço. Inciso 3, negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida após ter sido previamente notificado a respeito. Inciso 4, manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor
ou outra instalação do prestador por parte do usuário, e, inciso 5, inadimplemento pelo usuário do serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário do pagamento das tarifas após ter sido formalmente notificado, de forma que, em caso de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, a interrupção dos serviços deverá preservar as condições mínimas de manutenção da saúde dos usuários de acordo com norma de regulação ou norma do órgão de política ambiental. Parágrafo 1. As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador e aos usuários. Parágrafo 2. A suspensão dos serviços previstas nos incisos 3 e 5 do caput deste artigo será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 dias da data prevista para a suspensão. Parágrafo 3. A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas e a usuário residencial de baixa renda, beneficiário de tarifa social, deverá obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas. Artigo 41. Desde que previstas nas normas de regulação, grandes usuários poderão negociar suas tarifas com o prestador dos serviços, mediante contrato específico, ouvido previamente o regulador. Artigo 42. Os valores investidos em bens reversíveis pelos prestadores constituirão crédito perante o titular, a serem recuperados mediante a exploração dos serviços, nos termos das normas regulamentares e contratuais, e, quando for o caso, observada a legislação pertinente às sociedades por ações. Parágrafo 1. Não gerando crédito perante o titular, os investimentos feitos sem ônus para o prestador, tais como os decorrentes de exigência legal aplicável à implantação de empreendimentos imobiliários e os provenientes de subvenções ou transferências fiscais voluntárias. Parágrafo 2. Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e os respectivos saldos serão anualmente auditados e certificados pela entidade reguladora. Parágrafo 3. Os créditos decorrentes de investimento devidamente certificados poderão constituir garantia de empréstimos aos delegatários destinados exclusivamente a investimentos nos sistemas de saneamento objeto do respectivo contrato. O parágrafo 4 foi vetado. Parágrafo 5. A transferência de serviços de um prestador para outro será condicionada, em qualquer hipótese, à indenização dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, nos termos da Lei 8987, de 13 de fevereiro de 95, facultado ao titular atribuir ao prestador que assumirá o serviço a responsabilidade por seu pagamento. Capítulo 7. Dos aspectos técnicos. Artigo 43. A prestação dos serviços atenderá a requisitos mínimos de qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com as normas regulamentares e contratuais. Parágrafo 1. A União definirá parâmetros mínimos de potabilidade da água. Parágrafo 2. A entidade reguladora estabelecerá limites máximos de perda na distribuição de água tratada, que poderão ser reduzidos gradualmente conforme se verifiquem avanços tecnológicos e maiores investimentos em medidas para a diminuição desse desperdício. Artigo 44. O licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgotos sanitários, de efluentes gerados nos processos de tratamento de água e das instalações integrantes dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos considerará os requisitos de eficácia e eficiência a fim de alcançar progressivamente os padrões estabelecidos pela legislação ambiental, ponderada a capacidade de pagamento das populações e usuários envolvidos. Parágrafo 1. A autoridade ambiental competente assegurará
prioridade e estabelecerá procedimentos simplificados de licenciamento para as atividades a que se refere o caput deste artigo, em função do porte das unidades, dos impactos ambientais esperados e da resiliência de sua área de implantação. Parágrafo 2. A autoridade ambiental competente estabelecerá metas progressivas para que a qualidade dos efluentes de unidades de tratamento de esgotos sanitários atenda aos padrões das classes dos corpos hídricos em que forem lançados, a partir dos níveis presentes de tratamento e considerando a capacidade de pagamento das populações e usuários envolvidos. Parágrafo 3. A agência reguladora competente estabelecerá metas progressivas para a substituição do sistema unitário pelo sistema separador absoluto, sendo obrigatório o tratamento dos esgotos coletados em períodos de estiagem enquanto durar a transição. Artigo 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços. Parágrafo 1. Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos. Parágrafo 2. A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser também alimentada por outras fontes. Parágrafo 3. A instalação hidráulica predial prevista no parágrafo 2 deste artigo constitui a rede ou tubulação que se inicia na ligação de água da prestadora e finaliza no reservatório de água do usuário. Parágrafo 4. Quando disponibilizada a rede pública de esgotamento sanitário, o usuário estará sujeito aos pagamentos previstos no caput deste artigo, sendo-lhes assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços, ainda que a sua edificação não esteja conectada à rede pública. Parágrafo 4A. O pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no parágrafo 3A, não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário, e o descumprimento da obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e as demais sanções previstas na legislação. Parágrafo 5. O pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no caput deste artigo, não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário, e o descumprimento dessa obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e demais sanções previstas na legislação, ressalvados os casos de reuso e de captação de água de chuva nos termos do regulamento. Parágrafo 6. A entidade reguladora ou o titular dos serviços públicos de saneamento básico deverão estabelecer prazo não superior a 1 ano para que os usuários conectem suas edificações à rede de esgotos, onde disponível, sob pena de o prestador de serviço realizar a conexão mediante cobrança do usuário. Parágrafo 7. A entidade reguladora ou o titular dos serviços públicos de saneamento básico deverá, sob pena de responsabilidade administrativa, contratual e ambiental, até 31 de dezembro de 2025, verificar e aplicar o procedimento previsto no parágrafo 6 deste artigo a todas as edificações implantadas na área coberta com serviço de esgotamento sanitário. Parágrafo 8. O serviço de conexão de edificação ocupada por família de baixa renda à rede de esgotamento sanitário poderá gozar de gratuidade, ainda que os serviços públicos de saneamento básico sejam prestados mediante concessão, observado quando couber o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Parágrafo 9.
Para fins de concessão da gratuidade prevista no parágrafo 8 deste artigo, caberá ao titular regulamentar os critérios para enquadramento das famílias de baixa renda, consideradas as peculiaridades locais e regionais. Parágrafo 10. A conexão de edificações situadas em núcleo urbano informal e núcleo urbano informal consolidado observará o disposto na Lei 13.465, de 11 de julho de 2017. Parágrafo 11. As edificações para uso não residencial ou condomínios regidos pela Lei 4591, de 16 de dezembro de 64, poderão utilizar-se de fontes e métodos alternativos de abastecimento de água, incluindo águas subterrâneas de reuso ou pluviais, desde que autorizados pelo órgão gestor competente e que promovam o pagamento de uso de recursos hídricos quando devido. Parágrafo 12. Para a satisfação das condições descritas no parágrafo 11 deste artigo, os usuários deverão instalar medidor para contabilizar o seu consumo e deverão arcar apenas com o pagamento pelo uso da rede de coleta e tratamento de esgoto na quantidade equivalente ao volume de água captado. Artigo 46. Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos, que obrigue à adoção de racionamento declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de contingência com o objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da demanda. Parágrafo único. Sem prejuízo da adoção dos mecanismos a que se refere o caput deste artigo, a ANA poderá recomendar, independentemente da dominialidade dos corpos hídricos que formem determinada bacia hidrográfica, a restrição ou a interrupção do uso de recursos hídricos e a prioridade do uso para o consumo humano e para dessedentação de animais. O artigo 46 foi vetado. Capítulo 8. Da participação de órgãos colegiados no controle social. Artigo 47. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, nacional, estaduais, distrital e municipais, em especial o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, nos termos da Lei 9433, de 8 de janeiro de 97. Assegurada a representação, inciso 1, dos titulares dos serviços, inciso 2, de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico, inciso 3, dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico, inciso 4, dos usuários de serviços de saneamento básico, inciso 5, de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. Parágrafo 1. As funções e competência dos órgãos colegiados a que se refere o caput deste artigo poderão ser exercidas por órgãos colegiados já existentes com as devidas adaptações das leis que os criaram. Parágrafo 2. No caso da União, a participação a que se refere o caput deste artigo será exercida nos termos da Medida Provisória número 2220, de 4 de setembro de 2001, que foi alterada pela Lei 10.683, de 28 de maio de 2003. Capítulo 9. Da Política Federal de Saneamento Básico. Artigo 48. A União, no estabelecimento de sua política de saneamento básico, observará as seguintes diretrizes. Inciso 1. Prioridade para as ações que promovam a equidade social e territorial no acesso ao saneamento básico. Inciso 2. Aplicação dos recursos financeiros por ela administrados de modo a promover o desenvolvimento sustentável, a eficiência e a eficácia. Inciso 3. Uniformização da regulação do setor e divulgação de melhores práticas conforme disposto na Lei 9984 de julho de 2000. Isso mesmo. Inciso 4. Utilização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento social no planejamento, implementação e avaliação das suas ações de saneamento básico.
Inciso 5. Melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais e de saúde pública. Inciso 6. Colaboração para o desenvolvimento urbano e regional. Inciso 7. Garantia de meios adequados para o atendimento da população rural por meio da utilização de soluções compatíveis com as suas características econômicas e sociais peculiares. Inciso 8. Fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de tecnologias apropriadas e a difusão dos conhecimentos gerados. Inciso 9. Adoção de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, considerados fatores como nível de renda e cobertura, grau de urbanização, concentração populacional, porte populacional, municipal, áreas rurais e comunidades tradicionais e indígenas, disponibilidade hídrica e riscos sanitários, epidemiológicos e ambientais. Seção 10. A adoção de bacia hidrográfica como unidade de referência para o planejamento de suas ações. Inciso 11. Estímulo à implementação de infraestruturas e serviços comuns a municípios, mediante mecanismos de cooperação entre entes federados. Inciso 12. Redução progressiva e controle das perdas de água, inclusive na distribuição da água tratada, estímulo à racionalização de seu consumo pelos usuários e fomento à eficiência energética, ao reuso de efluentes sanitários e ao aproveitamento de águas de chuva em conformidade com as demais normas ambientais e de saúde pública. Inciso 13. Estímulo ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento de equipamentos e método economizadores de água. Inciso 14. Promoção da segurança jurídica e da redução dos riscos regulatórios com vistas a estimular investimentos públicos e privados. Inciso 15. Estímulo à integração das bases de dados. Inciso 16. Acompanhamento da governança e da regulação do setor de saneamento. E, inciso 17. Prioridade para planos, programas e projetos que visem a implantação e a ampliação dos serviços e das ações de saneamento básico, integrado nos termos desta lei. Parágrafo único. As políticas e ações da União de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate e erradicação da pobreza, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras de relevante interesse social, direcionadas à melhoria da qualidade de vida, devem considerar a necessária articulação, inclusive no que se refere ao financiamento e à governança, com o saneamento básico. Artigo 48-A. Em programas habitacionais públicos, federais ou subsidiados com recursos públicos federais, o sistema de esgotamento sanitário deverá ser interligado à rede existente, ressalvadas as hipóteses do parágrafo 4 do artigo 11b desta lei. Artigo 49. São objetivos da Política Federal de Saneamento Básico. Inciso 1. Contribuir para o desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades regionais, a geração de emprego e de renda, a inclusão social e a promoção da saúde pública. Inciso 2. Priorizar planos, programas e projetos que visem a implantação e a ampliação dos serviços e das ações de saneamento básico nas áreas ocupadas por populações de baixa renda, incluídos os núcleos urbanos informais consolidados, quando não se encontrarem em situação de risco. Inciso 3. Proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental aos povos indígenas e outras populações tradicionais com soluções compatíveis com suas características socioculturais. Inciso 4. Proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às populações rurais e de pequenos núcleos urbanos isolados. Inciso 4 de novo. Proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às populações rurais e pequenas comunidades, que essa lei aqui foi dada pela Lei 14.026 de 2020. Então, aqui eu estou no site do Planalto, tá? Sempre no site do Planalto. Esse inciso 4 aqui não foi riscado, então eu não sei se ele foi revogado. Não sei se tá valendo os dois, mas eu li os dois. Então, gravem os dois, porque pode ser que caia qualquer um deles.
Inciso 5. Assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo poder público desse segundo critérios de promoção da salubridade ambiental, de maximização da relação benefício-custo e de maior retorno social. Inciso 6. Incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e fiscalização da prestação dos serviços de saneamento básico. Inciso 7. Promover alternativas de gestão que viabilizem a autossustentação econômica e financeira dos serviços de saneamento básico, com ênfase na cooperação federativa. Inciso 8. Promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico, estabelecendo meios para a unidade e articulação das ações dos diferentes agentes, bem como do desenvolvimento de sua organização, capacidade técnica, gerencial, financeira e de recursos humanos, contempladas as especificidades locais. Inciso 9. Fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de tecnologias apropriadas e a difusão dos conhecimentos gerados de interesse para o saneamento básico. Inciso 10. Minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e desenvolvimento das ações, obras e serviços de saneamento básico, e assegurar que sejam executadas de acordo com as normas relativas à proteção do meio ambiente, ao uso e à ocupação do solo e à saúde. Inciso 11. Incentivar a adoção de equipamentos sanitários que contribuam para a redução do consumo de água. Inciso 12. Promover a educação ambiental destinada à economia de água pelos usuários. Inciso 13. Promover a capacitação técnica do setor. Inciso 14. Promover a regionalização dos serviços com vistas à geração de ganhos de escala por meio do apoio à formação dos blocos de referência e à obtenção da sustentabilidade econômica financeira do bloco. Inciso 15. Promover a concorrência na prestação dos serviços. E, inciso 16. Priorizar, apoiar e incentivar planos, programas e projetos que visem a implantação e a ampliação dos serviços e das ações de saneamento integrado nos termos desta lei. Artigo 50. A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União serão feitos em conformidade com as diretrizes e objetivos estabelecidos nos artigos 48 e 49 desta lei, e com os planos de saneamento básico e condicionados. Inciso 1. Ao alcance de índices mínimos de... Aí vem as alíneas tudo revogada. A linha A. Desempenho do prestador na gestão técnica, econômica e financeira dos serviços. E a linha B. Eficiência e eficácia na prestação dos serviços públicos de saneamento básico. Inciso 2. A operação adequada e a manutenção dos empreendimentos anteriores financiados com os recursos mencionados no caput deste artigo. Inciso 3. A observância das normas de referência para a regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico expedidas pela ANA. Inciso 4. Ao cumprimento de índice de perda de água na distribuição conforme definido em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional. Inciso 5. Ao fornecimento de informações atualizadas para o SINISA, conforme critérios, métodos e periodicidade estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Inciso 6. A regularidade da operação a ser financiada nos termos do inciso 13 do caput do artigo 3 desta lei. Inciso 7. A estruturação de prestação regionalizada. Inciso 8. A adesão pelos titulares dos serviços públicos de saneamento básico à estrutura de governança correspondente em até 180 dias, contados de sua instituição nos casos de unidade regional de saneamento básico, blocos de referência e gestão associada. E, inciso 9, a constituição da entidade de governança federativa no prazo estabelecido no inciso 8 do caput deste artigo. Parágrafo 1. Na aplicação de recursos não onerosos da União, serão priorizados os investimentos de capital que viabilizem a prestação de serviços regionalizada por meio de blocos regionais,
quando a sua sustentabilidade econômico-financeira não for possível apenas com recursos oriundos de tarifas ou taxas, mesmo após agrupamento com outros municípios do Estado, e o investimento que visem ao atendimento dos municípios com maiores déficits de saneamento, cuja população não tenha capacidade de pagamento compatível com a viabilidade econômico-financeira dos serviços. Parágrafo 2. A União poderá instituir e orientar a execução de programas de incentivo à execução de projetos de interesse social na área de saneamento básico, com participação de investidores privados, mediante operações estruturadas de financiamentos realizados com recursos de fundos privados de investimento, de capitalização ou de previdência complementar, em condições compatíveis com a natureza essencial dos serviços públicos de saneamento básico. Parágrafo 3. É vedada a aplicação de recursos orçamentários da União na administração, operação e manutenção de serviços públicos de saneamento básico, não administrados por órgão ou entidade federal, salvo por prazo determinado em situações de iminente risco à saúde pública e ao meio ambiente. Parágrafo 4. Os recursos não onerosos da União para subvenção de ações de saneamento básico promovidas pelos demais entes da Federação serão sempre transferidos para municípios, o Distrito Federal ou estados. Parágrafo 5. No fomento à melhoria da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, a União poderá conceder benefícios ou incentivos orçamentários, fiscais ou creditícios como contrapartida ao alcance de metas de desempenho operacional previamente estabelecidas. Parágrafo 6. A exigência prevista na alínea A do inciso 1 do caput deste artigo não se aplica à destinação de recursos para programas de desenvolvimento institucional do operador de serviços públicos de saneamento básico. O parágrafo 7 foi vetado. Parágrafo 8. A manutenção das condições e do acesso aos recursos referidos no caput deste artigo dependerá da continuidade da observância dos atos normativos e da conformidade dos órgãos e das entidades reguladoras ao disposto no inciso 3 do caput deste artigo. Parágrafo 9. A restrição de acesso a recursos públicos federais e a financiamentos decorrente do descumprimento do inciso 3 do caput deste artigo não afetará os contratos celebrados anteriormente à sua instituição e as respectivas previsões de desembolso. Parágrafo 10. O disposto no inciso 3 do caput deste artigo não se aplica a ações de saneamento básico em: inciso 1. Áreas rurais. Inciso 2. Comunidades tradicionais, incluídas áreas quilombolas e: inciso 3. Terras indígenas. Parágrafo 11. A União poderá criar cursos de capacitação técnica dos gestores públicos municipais, em consórcio ou não com os estados para a elaboração e implantação dos planos de saneamento básico. O parágrafo 12 foi vetado. Artigo 51. O processo de elaboração e revisão dos planos de saneamento básico deverá prever sua divulgação em conjunto com os estudos que os fundamentarem, o recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública e, quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por órgão colegiado criado nos termos do artigo 47 desta lei. Parágrafo único. A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos que as fundamentarem dar-se-á por meio da disponibilização integral de seu teor a todos os interessados, inclusive por meio da internet e por audiência pública. Inciso 1. O Plano Nacional de Saneamento Básico, que conterá: alínea A. Os objetivos e metas nacionais e regionalizadas de curto, médio e longo prazos para a universalização dos serviços de saneamento básico e o alcance de níveis crescentes de saneamento básico no território nacional, observando a compatibilidade com os demais planos e políticas públicas da União. A linha B. As diretrizes e orientações para o equacionamento dos condicionantes de natureza político-institucional, legal e jurídica, econômico-financeira, administrativa, cultural e tecnológica, com impacto na consecução das metas e objetivos estabelecidos.
A linha C, a proposição de programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas da Política Federal de Saneamento Básico, com identificação das fontes de financiamento, de forma a ampliar os investimentos públicos e privados no setor. A linha D, as diretrizes para o planejamento das ações de saneamento básico em áreas de especial interesse turístico. A linha E, os procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações executadas. Inciso 2. Planos regionais de saneamento básico elaborados e executados em articulação com os estados, Distrito Federal e municípios envolvidos para as regiões integradas de desenvolvimento econômico ou nas que haja a participação de órgão ou entidade federal na prestação de serviço público de saneamento básico. Parágrafo 1. O Plano Nacional de Saneamento Básico deverá, inciso 1, abranger o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais e outras ações de saneamento básico de interesse para a melhoria da salubridade ambiental, incluindo o provimento de banheiros e unidades hidrossanitárias para populações de baixa renda. Inciso 2. Tratar especificamente das ações da União relativas ao saneamento básico nas áreas indígenas, nas reservas extrativistas da União e nas comunidades quilombolas. Inciso 3. Contemplar programa específico para ações de saneamento básico em áreas rurais. Inciso 4. Contemplar ações específicas de segurança hídrica e, inciso 5. Contemplar ações de saneamento básico em núcleos urbanos informais ocupados por populações de baixa renda, quando estes forem consolidados e não se encontrarem em situação de risco. Parágrafo 2. Os planos de que tratam os incisos 1 e 2 do caput deste artigo devem ser elaborados com horizonte de 20 anos, avaliados anualmente e revisados a cada 4 anos, preferencialmente em períodos coincidentes com os de vigência dos planos plurianuais. Parágrafo 3. A União estabelecerá de forma subsidiária aos Estados blocos de referência para a prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico. Artigo 53. Fica instituído o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, o SINISA, com os objetivos de: inciso 1. Coletar e sistematizar dados relativos às condições de prestação dos serviços públicos de saneamento básico. Inciso 2. Disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico. Inciso 3. Permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços de saneamento básico. Parágrafo 1. As informações do SINISA são públicas, gratuitas, acessíveis a todos e devem ser publicadas na internet em formato de dados abertos. Parágrafo 2. A União apoiará os titulares dos serviços a organizar sistemas de informação em saneamento básico, em atendimento ao disposto no inciso 6 do caput do artigo 9 desta lei. Parágrafo 3. Compete ao Ministério do Desenvolvimento Regional a organização, a implementação e a gestão do SINISA, além do estabelecimento dos critérios, dos métodos e da periodicidade para o preenchimento das informações pelos titulares, pelas entidades reguladoras e pelos prestadores dos serviços, e para a auditoria própria do sistema. Parágrafo 4. A ANA e o Ministério do Desenvolvimento Regional promoverão a interoperabilidade do Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos com o SINISA. Parágrafo 5. O Ministério do Desenvolvimento Regional dará ampla transparência e publicidade aos sistemas de informações por ele geridos e considerará as demandas dos órgãos e das entidades envolvidos na Política Federal de Saneamento Básico para fornecer os dados necessários ao desenvolvimento, à implementação e à avaliação das políticas públicas do setor. Parágrafo 6. O Ministério do Desenvolvimento Regional estabelecerá mecanismos sistemáticos de auditoria das informações inseridas no SINISA. Parágrafo 6A. O Ministério das Cidades
O Ministério das Cidades estabelecerá mecanismo sistemático de auditoria das informações inseridas no Sinisa. Aliás, isso daqui está dizendo assim, ó, incluído pela medida provisória número 868 de 2018, e está dizendo que a vigência foi encerrada. Parágrafo 7. Os titulares, os prestadores de serviços públicos de saneamento básico e as entidades reguladoras fornecerão as informações a serem inseridas no Sinisa. Artigo 53-A. Fica criado o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, o CISB, colegiado que, sob a presidência do Ministério do Desenvolvimento Regional, tem a finalidade de assegurar a implementação da Política Federal de Saneamento Básico e de articular a atuação dos órgãos e das entidades federais na alocação de recursos financeiros em ações de saneamento básico. Parágrafo único. A composição do CISB será definida em ato do Poder Executivo Federal. Artigo 53-B. Compete ao CISB, inciso 1, coordenar, integrar, articular e avaliar a gestão em âmbito federal do Plano Nacional de Saneamento Básico. Inciso 2, acompanhar o processo de articulação e as medidas que visem a destinação dos recursos para o saneamento básico no âmbito do Poder Executivo Federal. Inciso 3, garantir a racionalidade da aplicação dos recursos federais no setor de saneamento básico, com vistas à universalização dos serviços e à ampliação dos investimentos públicos e privados no setor. Inciso 4. Elaborar estudos técnicos para subsidiar a tomada de decisões sobre a alocação de recursos federais no âmbito da Política Federal de Saneamento Básico. E, inciso 5. Avaliar e aprovar orientações para a aplicação dos recursos federais em saneamento básico,